O que frequentemente impede a comunicação verdadeira é a tendência de interpretarmos ou julgarmos o que os outros dizem, em vez de ouvirmos com empatia. Essa barreira cria ruídos que distorcem a mensagem original e nos afastam da conexão. Ruídos podem ser gerados por pré-julgamentos, distrações, falta de atenção ou pela nossa própria necessidade de responder imediatamente. Quando escutamos de forma parcial, perdemos a oportunidade de compreender o outro verdadeiramente. E aí, pessoal, hoje a gente está batendo um papo sobre comunicação. Na verdade, sobre os princípios da comunicação. Eu acredito que esse é um dos temas extremamente relevantes para nossa condução diária com relação ao nosso relacionamento com a equipe, com pessoas, com afins. Nós negligenciamos a comunicação diariamente. Após décadas me relacionando, trabalhando, eu me vejo todo dia em situações onde há falha na comunicação. E quando há falha na comunicação, inevitavelmente os resultados não serão aqueles que desejamos. Nessas conversas que nós estamos tendo, o nosso resultado é a construção de um time, a construção de algo maior. E sem comunicação é impossível que isto exista. E existem barreiras para esta comunicação. Muitas barreiras são ruídos, outras barreiras são o pré-julgamento, outras barreiras são a necessidade da resposta imediata sem que entenda a mensagem da qual está sendo dita. Então, a partir do momento que a gente entende que a comunicação ela é importante para que haja um fluxo assertivo dentro de um relacionamento, para que haja um fluxo assertivo na realização de atividades, nós começamos a ver o que é necessário para que cheguemos no resultado almejado. Que neste caso estamos falando de comunicação. O que seria a comunicação? De maneira formal, a comunicação pode ser definida como um processo de troca de informações, ideias, sentimentos ou mensagem entre indivíduos ou grupos, com o intuito de fomentar a compreensão mútua. E ela trata-se de uns processos fundamentais para a interação humana e o desenvolvimento de relacionamentos em diversos contextos, pessoal, profissional, social, como eu falei há pouco tempo, não é isso? E para entendermos a comunicação, a gente tem que entender alguns elementos. A comunicação ela envolve 6 elementos essenciais. Essa quantidade de elementos ela vai variando com o tempo. Mas hoje vamos nos ater a 6 elementos. Quais seriam esses elementos? O emissor, a mensagem, o canal, o receptor, o feedback e o ruído. Esses componentes são cruciais para assegurar que a informação seja não apenas transmitida, mas também compreendida. De nada vale você transmitir uma comunicação se ela não for compreendida. O fim da finalidade não foi atingido. Então, o que seria o emissor? Emissor ou remetente. O emissor é aquele que dá o pontapé inicial no jogo da comunicação. Ele é quem cria, organiza e envia a mensagem. Pode ser uma pessoa ou um grupo, ou até mesmo uma instituição. Vamos para um exemplo. Sua mãe mandando áudio no grupo da família. Bom dia, pessoal. Alguém viu onde eu coloquei meu celular? Neste caso, a sua mãe é o emissor. O emissor precisa ser claro e objetivo. Se ele começar a enrolar, ou usar palavras difíceis, o receptor pode se perder e aí a comunicação já era. O segundo componente é a mensagem. A mensagem é o coração da comunicação. É o conteúdo que o emissor quer transmitir. Por ser uma informação, uma pergunta, um pedido ou uma opinião ou qualquer coisa que carregue um significado. Vamos a um exemplo. A mensagem de sua mãe foi clara. Ela quer saber onde colocou o celular. Agora, se a mensagem dela fosse: alguém viu aquela coisa que toca e vibra quando ligo para alguém? A coisa ia complicar. Venhamos e convenhamos. Vejam como a clareza da mensagem é importante. Uma mensagem eficaz ela deve ser simples, direta e adaptada ao público. A gente tem que evitar as ambiguidades. Se você quer dizer algo, diga. Nada de jogo, charadas, como se fosse um enigma do Batman. Bacana? Um outro elemento é o canal. O canal é o meio ou ferramenta que o emissor usa para transmitir a mensagem até o receptor.
Pode ser uma conversa presencial, por exemplo, um canal oral, pode ser um e-mail, um vídeo, uma mensagem de texto, essa forma que a gente está tendo aqui, essa comunicação audiovisual. Isto é o canal que a gente tem para se comunicar. Então, qual é o canal que nós estamos utilizando? Eu sou o emissor, estou enviando uma mensagem, e o canal que eu estou utilizando para enviar essa mensagem é o audiovisual. Estou gravando, estou conversando com vocês aqui essa mensagem para que chegue até vocês. Depois, a gente tem o receptor. O receptor é a pessoa ou o grupo que recebe a mensagem e a interpreta de acordo com a sua experiência, o contexto, o conhecimento. Então, eu sou o emissor e vocês são os receptores. E nesse meio a gente tem a mensagem e nós temos o canal. Então, a gente passou pelo emissor, passamos pela mensagem, passamos pelo canal e passamos pelo receptor. Depois do receptor, o que a gente tem? O feedback. O feedback é a resposta ou reação do receptor à mensagem recebida, que pode indicar se a comunicação foi bem sucedida ou não. Vamos para um exemplo. Durante a explicação do professor na sala de aula, o professor estava dando uma aula e durante a explicação dele, um aluno fez uma pergunta ao professor para esclarecer uma dúvida sobre o conteúdo. Só que o aluno está fornecendo um feedback de que, embora tenha recebido a mensagem, ele não compreendeu completamente o que o professor queria falar. Vamos para um segundo exemplo. Vamos supor um atendimento telefônico. O cliente responde ao atendente dizendo: entendi. Agora, obrigado. Esse é um feedback que indica que o cliente compreendeu a mensagem e que a comunicação foi eficaz. Então, o feedback é uma parte importante da comunicação. E nós também não damos o feedback para o emissor. E o emissor, às vezes, a pessoa que está entregando a mensagem acredita que foi eficaz ao entregar aquela mensagem, porque na concepção de quem emitiu, a mensagem foi compreendida. Depois do feedback, nessa nossa listinha, a gente conclui com o ruído. E o que é o ruído? Ele é qualquer coisa, fator que interfira ou distorça a comunicação, dificultando a compreensão da mensagem. Por exemplo, sua ansiedade é um ruído psicológico que interfere na sua comunicação. Vamos para o exemplo, um ruído físico. Em uma sala de aula, há um barulho constante de construção ao lado de fora do prédio, ok? O aluno está tendo uma aula e ao lado tem uma construção. O aluno tem dificuldade de ouvir a explicação do professor devido ao som forte das máquinas. E o que acontece? Isso dificulta o seu entendimento. Então, por exemplo, vamos agora para um ruído psicológico. Um cliente está atendendo a uma ligação de um call center, mas está preocupado com a situação pessoal e por causa disso não consegue se concentrar completamente na explicação do atendente. Então nós vimos agora um ruído físico, um ruído psicológico. Temos um terceiro exemplo, vamos para um ruído semântico. Em uma videoconferência internacional, o gerente de projeto usa os termos técnicos e siglas muito específicos. E um dos participantes que não está familiarizado com o jargão não entende completamente o que foi dito. Neste caso, o ruído semântico dificulta o entendimento devido ao vocabulário técnico, o que impede uma comunicação eficaz. Então nós vimos agora vários exemplos de ruídos. Para fecharmos essa nossa conversa sobre comunicação, volto a dizer, existem alguns elementos essenciais para que a comunicação ocorra. Quais são esses elementos? É o emissor, mensagem, canal, receptor, feedback e ruído. Vamos ficar por hoje com esses elementos da comunicação. Depois a gente vai desenvolvendo um pouco mais cada um em cenários para que a gente tenha uma comunicação mais fluida, uma comunicação que seja realmente significativa com o propósito qual ela foi desenvolvida.